Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de se sentar, cumprimente um irmão querido, uma irmã querida que está ao seu lado, né? Deseje a graça, a paz do Senhor na vida dela. Fala que essa pessoa é uma pessoa linda, maravilhosa. Isso, muito bem. Isso aí. Muito bem. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa, isso. Podem sentar, queridos. Neste final de semana está acontecendo o aniversário de 29 anos da Comunhão Cristã Aba Curitiba, na nossa igreja matriz, né? Onde tudo começou, onde tudo nasceu. A igreja que iniciou com esta visão, uma visão de reino, uma visão de salvar vidas e formar líderes. Esta é a visão da Comunhão Cristã Aba. Salvar vidas e formar líderes. Que maravilhoso isso, né? Estivemos na sexta à noite, no primeiro momento desse aniversário, e também estivemos lá no dia de ontem, né? Amanhã, pela manhã e pela noite. E é uma festa maravilhosa, né, queridos? Não poderia ser diferente. Maravilhoso. E hoje, especialmente, como é o nosso primeiro domingo do mês, nós vamos ter o nosso momento de ceia. Então, nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. E eu quero trazer uma palavra nessa noite. Na verdade, eu lembro de já haver citado alguns momentos desta ministração de hoje. E eu considero um tema, um estudo de extrema importância na vida, na nossa vida, na vida do crente, do cristão. Só lembrando os irmãos que crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Então, se você crê fielmente em alguma coisa, você é um crente. E nós somos crentes porque cremos no nosso Senhor Jesus. O que nos diferencia de outras crenças é exatamente isso. Nós cremos no poder do nosso Senhor Jesus. E nós somos, então, cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, nós somos uma imagem do nosso Senhor Jesus. Então, aquilo que Jesus faz, nós fazemos. Da forma como Jesus pensa, medita, analisa as coisas, nós fazemos igual, porque nós somos cristãos. Amém? Muito bem. Queridos, no livro de Josué, Josué é um livro que está ali logo no começo da Bíblia, né? Depois do Pentateuco, Josué, então, é o sexto livro da Bíblia. Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha aí. A palavra diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés era um servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. E o Senhor falou então a ele, dizendo assim: Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu. Moisés está morto. Levanta-te, pois, Josué, você, Josué, levanta-te, pois, agora, neste momento, levanta-se agora, passa este Jordão, passa o rio Jordão, atravessa esse rio, tu e todo este povo, e vão à terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu prometi aos filhos de Israel. Queridos, nesse momento aqui, então, o que nós entendemos? Que, passado aquele momento ali da morte de Moisés, o povo então estava ali à beira, à margem daquele rio, que é o Rio Jordão,
E historicamente, o Rio Jordão, ele passa por momentos de extremo volume de águas, basicamente todos os anos isso acontece, né? Momentos de cheias e momentos de menos água, né? Não é seca, mas é menos água. Assim como nós temos algumas regiões do Brasil aqui que tem o momento de inverno e o verão deles lá, né? Tipo o Pantanal aqui, algumas regiões do Pantanal ficam alagadas durante um período do ano e outro período do ano fica lá a grama, né, o alimento para o gado e tal. E no Rio Jordão é algo semelhante. Então, aproximadamente, ele tem ali de 30 a 40 metros de largura durante a estação de menos volume de águas e até 1,5 km de largura na época das cheias. Certo? E os estudiosos da Bíblia dizem, né, analisaram, que neste momento da passagem pelo Jordão, não confundam a passagem, esse texto aqui, a passagem do Jordão, com a travessia do Mar Vermelho, são coisas diferentes. Né? Nesse momento aqui, eles já haviam passado o Mar Vermelho há quase 40 anos, né? E estavam ali, então, na margem daquele rio. E a pessoa que conduziu eles até ali, Moisés, um grande líder, um líder que Deus levantou para tirar aquele povo da escravidão, para tirar aquele povo do Egito, onde eles estavam ali escravos durante gerações. Se alguém tiver curiosidade de saber quanto tempo, é só chegando em casa consultar na Bíblia, né? Vocês vão descobrir. Então o povo estava escravizado no Egito, e Deus vai então e chama Moisés, para que Moisés então conduza o povo de Israel da escravidão e direcione esse povo para um lugar chamado Terra Prometida, que Deus já havia prometido então esse lugar a eles. Perfeito? Vamos lá. No livro de Deuteronômio, vocês podem, virando uma página da Bíblia aí, Deuteronômio, né? É meio difícil de pronunciar, mas a dificuldade é só minha. Eu espero que vocês não tenham essa dificuldade, certo? Deuteronômio, agora acertei, né? Deuteronômio 34, versículos 5 e 7. Por favor, Deuteronômio 34, versículo 5 e 7. Diz assim, versículo 5. Assim morreu ali naquele lugar, na margem do rio, morreu Moisés, na terra de Moabe, ou seja, na divisa, né? Um lado do rio era, como é que chama aqui? É Joinville, né? Do outro lado do rio lá é Rio Bonito, né, David? Isso, né? Pois é. Então, morreu Moisés ali na divisa, né, na terra de Moabe, tá? Conforme o dito do Senhor. Próximo. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, quando faleceu. Os seus olhos nunca se escureceram. Olha só, que maravilhoso, né? Moisés nunca necessitou usar óculos. Que bênção, né? Pois então, né? Os olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Ou seja, Moisés com 120 anos, ele não usava óculos, ele tinha o vigor de um jovem aí de 20, 30, 59 anos, né? Moisés tinha o vigor de um jovem de 59 anos, olha só, que maravilha, né? Versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias de pranto de luto de Moisés se cumpriram, ou seja, 30 dias, né? Queridos, Moisés, ele foi um grande líder. Moisés teve um feito importantíssimo na nossa história. Não podemos esquecer que nós somos descendentes desse povo. Nós estamos aqui por conta disso. Porque Deus chamou um homem e conduziu esse povo, tirou aquele povo da escravidão e conduziu-os para um lugar. E Moisés, então, ele
realizou grandes feitos. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés, ele tinha uma comunhão com Deus que nenhum outro homem, naquele momento da história, conquistava este relacionamento com Deus, apenas Moisés. Moisés, então, como líder, ele conduziu aquela multidão de pessoas. Vocês podem pesquisar na Bíblia também qual era a quantidade de pessoas, durante aproximadamente 40 anos, andando por uma terra desértica. 40 anos, queridos, conduzindo uma multidão de pessoas. E a palavra diz que quando chegou, depois de passado então esses 40 anos, ele chegou naquela região ali, o Senhor falou para ele que ele estava vendo a terra, mas ele não ia possuir a terra. Então Moisés, a participação dele foi uma participação de um libertador do povo de Israel, até aquele momento. Ou seja, o projeto de vida de Moisés era chegar até ali. O propósito de vida de Moisés era conduzir o povo da escravidão do Egito até aquele ponto daquela região. A partir dali, Deus deu então esta liderança a uma outra pessoa. E esta pessoa então chama-se Josué. Correto? Muito bem. Então Deus vem e fala para Josué, como nós podemos ver nesse momento histórico aqui, né? Que eles se encontram naquele lugar ali, Moisés já tinha morrido, e Deus vem então e fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Pega, pois, então, todo este povo e passa este Jordão. Avancem. Não fiquem aí parados. Queridos, Josué, ele está num momento muito crítico da vida dele. Ele chegou até ali, através da liderança de um outro homem. De repente essa pessoa morreu, foi sepultado, eles ficaram ali 30 dias chorando, pranteando a morte de Moisés. Aí Deus chega e fala o seguinte: ó, chega disso, acabou o pranto. Moisés, vem aqui, Josué, vem aqui, o negócio agora é contigo. Pega tu e todo este povo e passem este Jordão. E avancem a terra que eu prometi a vocês. Queridos, eles estavam ali, naquele lugar, vendo o rio, analisando como que eles iam atravessar aquele negócio. Escuta, chegamos até aqui, mas e agora? O que vamos fazer daqui para frente? E Deus vem então e dá uma ordem de comando para Josué. Saiam daí, avancem para aquele lugar onde eu prometi a vocês. E Josué então, queridos, ele tem uma atitude diante do povo. Isso é interessante nós prestarmos muita atenção nisso. E, queridos, o título desta mensagem, para aqueles que estão anotando, geralmente algumas mulheres anotam, o título então dessa mensagem de hoje, ela é: o meu passado está no passado? O meu passado está realmente no passado? Então nós vamos analisar esse contexto, queridos, e vamos identificar o porquê deste título. A palavra diz que, passados 40 anos do tempo de peregrinação no deserto, passados 40 anos
da peregrinação do povo de Israel no deserto, eles estão ali agora, diante daquele cenário, daquele quadro, correndo um risco muito grande de ficarem presos a todas aquelas conquistas, todas aquelas maravilhas que Moisés realizava junto deles. E o passado, queridos, ele tem um peso, muitas vezes um peso crítico, caótico na nossa vida. Porque muitas vezes nós ficamos sem termos reação, nós ficamos paralisados diante de fatos que nos aconteceram no nosso passado e ainda ficam nos prendendo, segurando, impedindo você de avançar, por conta de coisas que ainda estão na nossa mente, nos nossos pensamentos, coisas que aconteceram no nosso passado. E nós precisamos entender, precisamos encontrar uma forma, um método de romper com isso, de tirar esta carga negativa do passado, eliminar essa carga negativa da nossa vida, para que então, como novas criaturas, nós possamos romper, nós possamos dar um passo à frente, nós possamos andar em direção ao cumprimento das promessas que Deus fez para a nossa vida. Correto? Queridos, uma das coisas que costuma acontecer, e acontece assim com uma incidência muito grande na vida das pessoas, é que muitas vezes este passado, ele se apresenta como um anestésico mental na nossa vida. E nós, inclusive, encontramos justificativas que consideram legítimas este anestésico mental na nossa vida. Às vezes nós dizemos assim: poxa vida, olha só, mas eu não consigo vencer esse obstáculo, porque lá atrás, quando eu era criança, o meu pai ou a minha mãe me falaram, né, me jogaram uma praga na minha vida, dizendo que não, essa criança aí nunca vai dar em nada. Que triste isso, né? Os pais falarem isso para os seus filhos. E queridos, no nosso meio social, no nosso mundo, isso acontece e acontece muito. Muitas vezes os pais, sem ter o entendimento daquilo que estão falando, sem saberem que toda palavra ela é uma semente, os pais lançam sementes negativas, semente de derrotas na vida dos filhos. Ou então, essa criança, esse menino ou menina, né? Não consegue aprender, não vai aprender nunca. Estou ensinando e não vai aprender nunca. Olha só, o pai está profetizando na vida do filho que essa criança vai ser um débil mental, que não tem capacidade de aprendizado. E muitas vezes, queridos, a pessoa que ouviu isso, seja na infância, na adolescência, não importa o período da vida, esta mensagem ficou gravada. E por conta disso, ela não consegue avançar, não consegue realizar aquilo que é necessário, não consegue desenvolver um relacionamento, né, com a sua namoradinha, namoradinho ali. Por quê? Por conta disso. Fica presa. Não consegue avançar, não consegue caminhar a passos largos em direção à vitória, que já pertence a ela, mas só que ela não sabe por quê, porque está presa. Vamos lá. Algumas pessoas, queridos, elas conseguem inclusive se justificar como vítimas por conta de coisas que aconteceram no passado. Aí o camarada diz assim: pois é, sabe o que acontece?
é que eu fui vítima quando era criança, eu fui abusado. Quando era criança eu fui, né, o meu pai e a minha mãe me espancavam, por isso agora eu lembro dessas surras que eu levava quando era criança e não consigo avançar. Não consigo nem ter um bom relacionamento com a minha esposa no casamento, porque eu fico lembrando dessas coisas na minha cabeça, como um tormento na vida dela. Aí você não consegue romper com isso, quer dizer, não consegue caminhar em direção à sua liberdade, por conta dessas amarras. Aí o camarada fala assim, eu sou uma pessoa muito crítica, porque quando era criança, meus pais eram tão críticos comigo, que tudo que eu fazia, eu era criticado. Por isso que eu sou assim, eu sou crítico. Ou então, não, eu sou uma pessoa negativa, porque eu fui criado assim. Na minha família, eu fui ensinado desse jeito. Ou então, olha, eu sou desconfiado, porque o meu pai sempre me falou, meu filho, não confie em ninguém. Então eu sou desconfiado, eu não confio, não confia nem na tua sombra. Então eu sou tão desconfiado que eu não confio nem em mim mesmo. Certo? Esse negócio que estão fazendo aí, isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa tão desconfiada que eu não consigo confiar nisso. Terrível isso, né? A pessoa não consegue fazer parte de um projeto, porque na percepção dela, aquilo foi embutido na cabeça dela, certo? Que ela, sabe, ela tem que ser crítica, tem que ser negativa, ela tem que ser contrária a tudo. Isso tudo torna ela incapaz de viver o todo de Deus para a vida dela. Vamos em frente. Estão pensando assim, mas tem mais ainda? Sim, tem mais. Né? Tem mais. Vamos lá. Queridos, um bom exemplo de coisas negativas que nós guardamos do nosso passado, e muitas vezes nós precisamos aprender a como usar esse passado como um trampolim para o nosso presente. Coisas ruins, coisas que não servem mais. Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma pessoa muito querida, né, que nos acompanhou durante um período da nossa vida cristã, que ele falava assim, queridos, o passado é o seguinte, o passado é como uma roupa velha, que já não me serve mais. Então, fica no passado. Deixa isso no lixo. Assim traz para o bazar da igreja, né? Traz isso para o bazar da igreja. Quando ainda está em condições de uso, né? Porque tem uns irmãozinhos aí que usam o negócio até não servir mais para ninguém, né? Então aí já tem que ser no lixo, não serve mais para o bazar, né? Pois é. Um exemplo disso, queridos, eu estava lembrando, né? Até eu creio que muitos de vocês devem fazer isso, né? Geralmente se tem, né, na pia da cozinha ali uma vasilha, um lixeirinho ali, uma lixeirinha, onde na hora de descascar uma fruta, né, vai preparar uma salada ali, uma verdura, alguma coisa assim, pega a casca da fruta, algumas folhas estragadas da verdura, vai colocando naquele lixinho ali, aí um tempo depois você pega aquele material ali que já não servia mais, não prestava mais para a sua alimentação, né, os detritos, pega isso, vai lá, coloca num lugarzinho lá no seu jardim, na terra, lá para quê? Para que isso se transforme em adubo, fertilizante. Quer dizer, aquilo que já não servia mais para nós transformamos isto em um fertilizante, em um adubo. Aí, através daquele material que já não serve mais, nós vamos ter ali plantas bonitas, flores bonitas, né? Verduras lindas, viçosas. Por quê? Porque nós conseguimos transformar aquele lixo em uma coisa boa. Da mesma forma, queridos, isso acontece em nossa vida. É necessário que a gente aprenda a transformar todo aquele entulho, todo aquele lixo que faz parte do nosso passado,
e transformemos isso, então, em um fertilizante, para que a partir daí a gente possa agregar coisas boas ao nosso dia a dia. Correto? Vamos em frente. Segundo ponto aqui, né? Não deixe o passado determinar o seu futuro. Não deixe o passado determinar o seu futuro, queridos. Certo? Por que isso? Porque nós não temos como voltar atrás e consertar aquelas coisinhas erradas que a gente fez. Algumas pequenas, outras, né, de uma importância um pouco maior. Não tem como fazer isso. Como voltar a meia hora atrás, por exemplo, né, e consertar alguma coisa de errado que eu fiz. Eu não posso voltar lá na minha infância e consertar as coisas erradas que, consciente ou inconscientemente, nós fizemos. Eu lembro que há um tempo atrás, né, bem pouco tempo atrás, quando eu era criança, né, faz pouco tempo isso, eu lembro que tinha um filme, uma série de TV, tudo bem que era preto e branco, mas faz pouco tempo, né, chamada O Túnel do Tempo. Talvez alguns de vocês lembrem, né? Outros não tinham nem nascido ainda, né, Márcia, né? Certo? Mas alguns lembram, né? Certo? De Time Tunnel era o nome, né? Então, o que acontecia ali? Então, eram dois jovens, dois cientistas, né? Que fizeram um experimento em uma máquina lá num laboratório e tal. E eles, então, para experimentar se aquele negócio funcionava, tinha que fazer o teste, né? E o teste foi com dois cientistas ali, e eles voltaram no tempo, e não só no tempo, mas voltavam atrás no tempo, como também eram projetados para um futuro aí, né? E interessante é que eles nunca, quando eles eram transportados de um lugar para outro, né, eles nunca chegavam num lugar assim, tipo uma praia no Caribe, assim, né? Certo? Um outro lugar assim, bonito, né? Um momento bom da história, né? Eles sempre chegavam em guerras, em revoluções, em selva com animais lá na pré-história e tal, né? E sempre debaixo do mau tempo, assim, né? Pois é, mas enfim, foi só um comentário, né? Comentário de que não pode se escolher aquilo que se faz no passado, realmente, né? Aquilo que se fez no passado, não se pode consertar. Então, queridos, eu não posso voltar no tempo e consertar alguma coisa errada. Eu preciso aprender com isso. Certo? Eu preciso entender que tudo aquilo que foi construído em um passado, por melhor que você tenha desempenhado uma função lá atrás, por melhor que tenha sido o resultado daquilo que você fez, utilize isso para impulsionar vocês para um futuro. E muitas vezes, querido, eu não posso ficar delirando, né, em cima de coisas boas que eu fiz, né? Olha só como eu consegui conquistar a vitória nessa área da minha vida, porque há 10 anos atrás, 20 anos atrás eu fiz isso e tal, e deu tão certo, que hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, e eu fico lembrando disso de uma maneira assim, saudosista, né? Saudosismo é você ficar, atribuindo um peso grande às coisas do passado. Isso é um saudosista, né? Ele fica considerando as coisas do passado melhores das coisas que estão acontecendo hoje. Fica lembrando das coisas do passado, né? As coisas antigas. Tudo bem que tem algumas coisas antigas que até é interessante lembrar, né? Conservar as coisas antigas. Né? A minha esposa às vezes fala assim, pô, você fica aí na volta desse carro velho. Eu falei, não, velho não, antigo. É diferente, né? Não é carro velho, é um carro antigo. Vamos devagar, calma com esse negócio, né? É um ancião, então precisa ser conduzido com jeitinho, com cuidado, né? Então, queridos, por melhor que tenha sido o seu resultado, quer ver um exemplo disso? Né, eu, por exemplo, eu trabalho em uma indústria, eu sou funcionário de uma indústria onde nós temos alguns
objetivos, algumas metas anuais. Então, encerrado o nosso ano, se eu ficar delirando em cima de um bom resultado que eu tive no ano passado, e fico ali falando daquele resultado, olha só, naquele mês do ano nós atingimos 50% objetivo, no outro mês conseguimos atingir 20% objetivo, e assim vai. Então, se eu entrar nesse ano e for conduzir a minha vida nesse ano, lembrando daquele bom resultado que eu tive no ano passado, eu vou ter um péssimo resultado esse ano. Ano passado foi bom? Ok. Então, agora eu preciso trabalhar mais ainda para ter um resultado melhor. Perfeito? É assim que nós devemos conduzir a nossa vida, queridos. Correto? Vamos lá. Ponto número 3. Livre-se das amarras do passado. Como isso, queridos? No livro de João, no capítulo 5, fala, vocês já conhecem, né? E aqueles que não conhecem podem, então, passar a conhecer. João, no capítulo 5, fala a respeito daquele paralítico que estava ali à margem daquele tanque, né? De um tanque chamado Betesda, né? E a história bíblica, ela fala que aquele homem, então, estava ali naquele lugar, já fazia 38 anos que ele estava ali. A tradição rabínica diz que é assim, a Bíblia não fala, mas a tradição rabínica diz que é assim, que uma vez por ano, naquele lugar, descia um anjo, agitava as águas daquele tanque. E aquela pessoa que estava ali com algum tipo de dificuldade, aquela pessoa doente, né? Aquela pessoa que conseguisse descer nas águas, primeira pessoa que entrasse na água, quando a água então era agitada, essa pessoa era curada de qualquer enfermidade que ela tivesse. Era curada de cegueira, de paralisia, do que for, né? De unha encravada, né? Joanete, tudo. Só não era só a pessoa feia, né? A pessoa feia não era curada, certo? Não tinha jeito, né? Até calvície era curada, para você ter ideia do poder que tinha naquele lugar, né? Ô glória, né? Então, queridos, a história fala que era assim. Aí, nesse cenário de caótico ali, aparece Jesus. E Jesus, então, ele vai passando, olhando para aquilo tudo ali, para as pessoas com todo tipo de doenças, pessoas ali em situações terminais da vida delas. E Jesus vai passando, então, e ele chega para uma pessoa, né? E Jesus para e fala para um homem que estava ali. Fala assim: você quer ser curado? Aí o que ele responde? Assim, Senhor, já faz 38 anos que eu estou aqui, nessa situação, nessa condição. Toda vez que a água é agitada, eu tento chegar lá, mas alguém chega antes de mim e essa pessoa é curada. Há 38 anos, queridos, que aquele homem estava ali, ele já tinha presenciado, durante todo esse tempo, 38 pessoas sendo curadas. E ele estava ali, esperando pela vez dele ser curado. A Bíblia não fala exatamente qual era o problema dele, mas diz que ele era um aleijado, né? Então ele tinha algum problema físico que impedia ele de andar. E Jesus então para na frente dele e faz uma pergunta que parece tão óbvia, né? Ele estava ali esperando por uma cura e Jesus chega e fala assim: você quer ser curado? E por incrível que pareça, queridos, a resposta dele não é sim, eu quero ser curado. Ele começa a citar para Jesus as circunstâncias da vida dele. Ele começa a arranjar 38 desculpas para Jesus. Certo?
ele se coloca em uma posição de vítima daquele problema. Aí Jesus fala para ele assim: você quer? Por que que Jesus pergunta isso, queridos? Porque se você quiser, você consegue. Aí Jesus fala para ele assim: levanta-te. E não só levanta-te, toma essa tua cama, essa maca, que ele estava deitado em cima ali, e vai embora, sai daqui. Aí a palavra diz, queridos, que aquele homem, ele levantou daquele lugar, ele deu um salto, ele só não levantou se agarrando, ele levantou como de um salto, tomou a sua cama, a sua maca e andou. Jesus realizou um milagre na vida daquele homem. E queridos, muitas vezes nós não alcançamos o todo de Deus na nossa vida, porque nós ficamos nos apegando a desculpas, a escusas do nosso passado. E isso é tão forte na nossa vida, que nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar adiante daquele obstáculo. E isso, de fato, fica me prendendo. Aí Jesus vem e pergunta: escuta, responde uma coisa. Você quer mesmo ser curado? E qual foi a resposta? Sabe o que é? É que, olha só, me falta um pedaço do pé aqui, eu não consigo correr lá. Né? Sabe o que é? É que eu já fiz 3, 4 provas lá no vestibular, mas sabe como é, né? Tem alguém que é melhor do que eu. Essa é a resposta que ele dá para Jesus. Sabe o que é, o cidadão aí, né? Eu já entreguei 50 currículos aí, mas estou aqui esperando, ninguém me chamou. Essa é a resposta desse homem. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: levanta-te, saia dessa condição subhumana, saia dessa condição de vida e venha para aquilo que é o melhor de Deus para a tua vida. E o que é mais interessante, queridos, Jesus não falou para ele apenas levantar. Jesus falou para ele: levanta, pega essa tua cama, essa tua maca e saia daqui você, mas tira também daqui esse negócio aí. Por quê? Porque senão outra pessoa ia vir ali para ficar dando as mesmas desculpas em cima daquele negócio ali. Outra pessoa ia usar aquela muleta para ficar reclamando da vida. Então Jesus, de fato, causou uma revolução naquele lugar. Tirou o peso que estava sobre ele e tirou também uma projeção de que alguma outra pessoa poderia ocupar aquele lugar. E não. Então entendam vocês que quando Jesus faz alguma coisa, ele faz isso muito bem. Não deixou nem rastros para que outra pessoa viesse ali: pois é, essa maca aqui, eu vou deitar aqui em cima, eu vou ficar esperando a minha cura. Não, acabou esse tempo. É isso que Jesus fez. Certo? Muito bem. Em quarto lugar, queridos, nós devemos tomar posse daquilo que já é nosso. Tomar posse daquilo que já nos pertence. É interessante que Jesus, quando ele pergunta isso para aquele homem: você quer ser curado? Você quer deixar essa vida miserável que você leva? Você quer deixar essa vida de mentiras que você está vivendo? Você quer ser curado? Você quer deixar essa vida de fracasso que você tem?
Você quer deixar essa vida de adultério que você pratica? Você quer deixar essa vida de fornicação que você está vivendo? Você quer ser curado? Porque se você quiser, você pode deixar. É isso que Jesus fala para ele. Você quer sair dessa condição e avançar na sua vida? Se você quer, você pode fazer. Certo? Muito bem. Dessa forma, após esta libertação, nós podemos então acessar aquilo que já nos pertence, aquilo que já nos foi dado por herança. Muito bem. Queridos, Deus então fala para Josué: Josué, passa daqui para o outro lado. Porque, queridos, se Deus não desse essa ordem para Josué, podia ser que naquela região de Moabe, nos nossos dias, tivesse ali uma grande cidade, milhares de pessoas vivendo naquele lugar. Por quê? Porque eles iam ficar lá, até hoje, né, falando assim: poxa vida, que bom que era, né, quando Moisés estava conosco, nos conduzindo aqui, até aqui, blá, 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 e chorando e choramingando ali, e não teriam atravessado para o outro lado. Aí Deus então fala para ele: Josué, avance, passe para o outro lado, tu e todo esse povo. Senão, queridos, hoje naquele lugar teria uma cidade jesuítica. Josué estaria ali até hoje, com aquele povo. Correto? E eles estariam ali então lembrando daqueles feitos de Moisés, lembrando de todo o passado de glória, né? Olha, pois é, você lembra como naquela época de Moisés, né, a sarça ardente, Deus falou com Moisés através da sarça? Você lembra como era bom naquele tempo que nós fazíamos as reuniões lá e descia fogo do céu e todo o povo ficava ali, né, profetizando e dançando e tudo mais? Você lembra como era bom quando a gente subia no monte e fazia aquelas jornadas de oração no monte? Você lembra como era bom quando a gente se encontrava nos lugares lá e pessoas vinham e acontecia um avivamento ali naquele lugar? Passado, queridos, passado. Foi bom? Foi. Serviu para alguma coisa? Sim, para aquele momento. Hoje, já não serve mais. Hoje eu preciso entender e aprender a interpretar aquilo que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes, queridos, nós lemos a palavra de Deus com um senso tão crítico que eu não consigo aprender com isso. Existem duas formas de nós entendermos a palavra de Deus. Uma delas é através da interpretação e outra é através da revelação. As duas são importantes. A revelação é muito maior. Não é melhor. A revelação, ela é maior. Porque através da revelação da palavra, queridos, eu consigo obter um contato direto com o Criador da palavra, que é o Espírito Santo. Interpretação e revelação. Interpretação a gente aprende na escola, né? Interpretação de texto, né? Que é uma coisa difícil e complicada. Mas revelação da palavra de Deus é mais fácil do que interpretação, queridos. Certo? Temos que orar. Orem. Orem. Quando vocês forem ler as Escrituras. Orem. E coloque o seu coração naquilo.
o seu coração junto com o coração de quem escreveu aquilo ali, de quem criou aquela palavra. Revelação. Busquem a revelação do alto. E queridos, em cima disso que nós vimos aqui, eu quero então nessa hora fazer um convite para vocês. Para isso eu quero chamar aqui a nossa ministra do louvor aqui, a Lívia. A Lívia vai nos acompanhar durante esse momento, né? Eu quero então deixar um convite, queridos, em cima disso que nós vimos. Você quer ser curado? Você quer romper com essas amarras do passado que ainda prendem você a alguma coisa do teu passado? Queridos, não importa se isso é uma coisa positiva ou se é uma coisa negativa. Aquilo que nesse momento você teve o entendimento de que alguma coisa não está legal na sua vida, e isso pode ter alguma ligação com o seu passado, você quer romper de uma vez por todas com isso? Você quer deixar esse passado no passado? Você quer acabar com essas amarras para poder avançar na sua vida pessoal, profissional, espiritual, vida matrimonial? Nós queremos então agora orar por você, orar com você. Então, se você que nesse momento sentiu esta necessidade de romper com alguma coisa do seu passado, não com a esposa, né? Essa esposa aqui já está comigo há 30 anos, não, vou romper com isso. Não, não é isso, né? Ou o esposo, né? A esposa olha para o cara do marido assim, ó, tu já é meu passado, então não é isso, né? Não é isso, é romper com aquilo que está te prendendo, segurando, impedindo de você avançar. Então, com toda a liberdade, eu quero convidá-los a vir até aqui à frente. Eu vou chamar aqui a nossa liderança, os nossos líderes. Hoje nós estamos, algumas pessoas da liderança estão em viagem aí, mas eu quero chamar aqui a minha esposa, também a nossa liderança, né? O Sandro, a Cláudia, o Luiz, né, que está aqui conosco. Então nós queremos orar com você. Você que nesse momento sentiu esta necessidade de romper com alguma coisa do seu passado, nós vamos orar e vamos declarar a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que nos dá uma direção. Com toda a liberdade, queridos, toda a liberdade, não perca esta oportunidade. Este momento é um momento extraordinário. Nós vamos orar então, vamos ungir, vamos declarar a palavra de Deus na vida de cada um. Amém? Muito bem, os irmãos então tenham liberdade, né? Vocês podem orar com cada um. Eu vou estar orando aqui também, ajudando em oração, enquanto o nosso louvor aqui está nos conduzindo nesse momento. Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento tão precioso. Obrigado porque o Senhor trouxe à mente, o Senhor revelou aos meus irmãos aquilo que de fato eles precisam romper, Senhor, que está significando algumas amarras no seu passado, Deus. Pai Celestial, nesta hora, que cada um dos meus irmãos possa receber uma oração, possa receber uma imposição de mãos, para que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos mostre, o Senhor nos direcione aquilo que de fato nós precisamos cancelar da nossa vida, Senhor. Pai Celestial, que nesta hora o Senhor traga à memória dos meus irmãos aquilo que de fato precisa ser deixado no passado, deixado para trás, Senhor. Este passado,
é como uma roupa velha que já não serve mais. Pai Celestial, tudo aquilo de bom, tudo aquilo de positivo que foi conquistado no nosso passado, que nós possamos utilizar isso como um trampolim, Senhor, para avançarmos em direção ao todo de Deus. Pai Celestial, nesta hora eu declaro sobre a vida de cada um a graça, o favor do Teu Santo Espírito, para que esta graça, este favor, nos mostre aquilo que de fato precisa ser rompido e deixado para trás, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está movendo nesta hora, tocando os corações. O Senhor está trazendo à memória tudo aquilo que estava nos prendendo, impedindo de avançar. Em cima disso, nós queremos orar agora, Senhor, para que a Tua presença santa esteja em cada um, para que o Teu Espírito possa ministrar a cada coração, Senhor. Que cada coração receba um toque do Senhor nesta hora, um toque especial, um toque libertador, Senhor. Pai Celestial, tenha toda a liberdade de estar ministrando os corações aqui nesta hora, Senhor. Ministrando cada coração, Senhor. Renovando os corações. Renova, Senhor, os corações dos meus irmãos, para que eles recebam o todo de Deus. Todo aquele entulho, Senhor, que está impedindo cada um de receberem coisas novas. Neste momento nós estamos jogando tudo isso no lixo, jogando isso no mar do esquecimento, para que coisas novas, coisas boas, coisas positivas possam então ocupar esse espaço que estava ocupado por entulhos. Pai Celestial, derrama sobre a vida de cada um, Senhor, o Teu Santo Espírito, trazendo vida e vida em abundância, eliminando, Senhor, todas as amarras do passado, todas as amarras das trevas, que o Senhor retire da vida de cada um e mostre, traga visão, traga clareza sobre aquilo que precisa de fato ser rompido, Senhor. Pai Celestial, muitas vezes sozinhos nós não conseguimos, mas com o Senhor nós temos a vitória. Que o Senhor esteja trazendo luz onde há trevas, que o Senhor esteja trazendo direção onde a vida está sem sentido, Senhor. Que o Senhor possa trazer clareza àquilo que ainda está obscuro na vida de cada um dos meus irmãos. E cada um, a partir deste dia, tenha uma vida de vitória, uma vida abençoada pelo Senhor, uma vida onde o Senhor Jesus conduza cada um, uma vida onde o Senhor Jesus, Ele te pega pela tua mão e te leva por caminhos retos, te leva por caminhos abençoados. A palavra de Deus nos diz: andem pelo meu caminho, que já é um caminho abençoado. Não fiquem procurando outros caminhos. Andem nos meus caminhos, que já é um caminho abençoado. Pai Celestial, que nesta noite, cada um dos meus irmãos tenha esse encontro único, pessoal e verdadeiro com o Teu Santo Espírito, para que através deste encontro nós possamos andar nos Teus caminhos, que já são abençoados e já são retos. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelas nossas vidas, porque é o Teu amor que limpa, que restaura, o Teu amor que é capaz de modificar, o Teu amor é capaz de reativar aquela chama que já estava se apagando, Senhor.
Pai Celestial, a Tua palavra, ela diz que a palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo a mente dos meus irmãos nessa noite, para que o entendimento da Tua palavra esteja sobre cada um, Senhor. Este entendimento da palavra de Deus, a palavra que traz vida, e traz vida em abundância. Vida em abundância. Vida de paz, vida de liberdade. Uma vida reta e regada pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim é sós comigo, não me chama mais de servo. Aleluia. Ele é meu amigo. Aleluia. Comigo, se é sós comigo, não me chama mais de servo. Aleluia. Ele é meu amigo. Glória a Deus. Comigo, se é sós comigo, não me chama mais de servo. Ele é meu amigo. Glória a Deus. Comigo, assim é sós comigo, Glória a Deus. não Aleluia. me chama mais de servo. Glória a Deus. Obrigado, Ele é Deus. meu Obrigado, amigo. Deus, pela Tua libertação. É que Jesus Obrigado, me Deus, pelo ama e Teu amor pensou em por mim. cada um É de que nós. Jesus me ama Obrigado, Senhor, e porque é o pensa Teu em amor mim. que nos Jesus salva, me é o ama. Teu amor que nos liberta, é o Teu amor que nos conduz a uma vida de vitória, uma vida vitoriosa no Senhor. Obrigado, Deus, porque sem a Tua palavra nós não podemos fazer nada. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai Celestial, que cada um de nós, cada um dos meus irmãos, tenha o seu caminho iluminado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É que Jesus me ama. Em nome de Jesus. Me ama. Em É nome que de Jesus. Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus me ama e pensou em mim. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Então queremos ter agora o nosso momento de ceia. Eu quero convidar então aqui os nossos irmãos queridos aqui, o Sandro e a Cláudia, né, que vão nos auxiliar nesse momento tão especial, vão nos servir a ceia do Senhor. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, aí depois cada um então, né, podem vir aqui, pegar o seu pão, o seu suco, né, vocês podem voltar para o seu lugar e
façam a ceia em família, de preferência, né? Em família, certo? Se alguém estiver sozinho e quiser cear, né, só se aproximar de um grupo aí, ou quiser cear conosco, certo? Fique com toda a liberdade, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim lá no livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, o corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe neste lugar. Pai Celestial, a tua palavra diz que o teu Filho Jesus, ele teve o seu corpo moído naquela cruz, ele derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, foi derramado naquela cruz. Pai Celestial, nós cremos nesta vitória que o Senhor conquistou por nós, porque a partir deste momento, nós passamos a ter vida, passamos a ter liberdade, passamos a ter vida em abundância. Pai Celestial, nós fazemos isso, vamos agora participar desse momento de ceia, onde vamos comer esse pão, que significa o teu corpo, assim como este suco, que simboliza o teu sangue. Pai Celestial, nós fazemos isso não com tristeza, mas com alegria, porque sabemos que foi o teu amor que conquistou isto por nós e para nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Por favor, venham e participem desse momento. Então, cada um pode pegar o seu pão, o seu suco, né? E faça um momento de reflexão. Compartilhe desse momento em família, né? Se alguém estiver sozinho, pode procurar algum irmão para fazer a ceia juntos. Amém? Muito bem.